Dando continuidade, então, nós vamos agora entrar numa área mais prática. Nós vamos pegar aquele conhecimento que nós verificamos anteriormente e trazê-los aqui para a nossa planilha para termos realmente o nosso raio-x de como estão as nossas despesas e como estão as nossas receitas. Então, para isso, nós vamos preencher hoje a planilha aqui com aqueles gastos, aquelas receitas que nós conversamos anteriormente, de modo que vocês possam entender para onde está indo o seu dinheiro. Então vamos lá? A planilha ela é dividida aqui por meses, então de janeiro a dezembro. Todas essas células elas são editáveis, então ela está aberta para vocês incluírem mais células, mais linhas, mais colunas, da maneira que acharem mais adequado. Sugiro que nesse primeiro momento vocês não alterem muito, trabalhem com o que já tem aqui. Vão verificar que as linhas, as informações que tem aqui já são suficientes para essa primeira análise de vocês. Certo? Então vamos começar aqui pelo mês de janeiro. Então, na área de receitas, nós temos aqui salário, aluguel, pensão, hora extras, 13º salário, férias. Então aqui vocês vão lançar todas as receitas que vocês tiveram naquele mês. Caso vocês recebam alguma outra coisa diferente, temos aqui também um campo como outros, ou, por exemplo, não recebo pensão, posso apagar aqui pensão e escrever uma outra receita que eu tenho porventura naquele mês, certo? Então fiquem à vontade para editar também a planilha. Suponhamos aqui que uma pessoa receba R$5.000 por mês. Então vamos lançar aqui o valor de R$5.000 como salário e que naquele mês também ela recebeu mais R$1.000 de hora extra. Então, finalizando, a receita daquele mês de janeiro foi de R$6.000. Então aí nós viemos para as outras áreas de preenchimento. Começando sempre, e percebam que a parte de investimentos, ela está logo abaixo das receitas. Por quê? Porque é o que vocês têm que ter em mente. Depois que receberam a sua receita, o seu rendimento, vocês têm que priorizar os seus investimentos, para que assim vocês possam evoluir cada vez mais financeiramente, certo? Então aqui nós vamos lançar o montante que nós dedicamos mensalmente aos investimentos, e não o que nós já temos de investimento. Então vamos supor que nesse mês de janeiro eu queira investir R$200 em ações. Eu quero fazer um investimento de R$200 em ações e tenho também a intenção de investir ali em FIIs mais R$200, né, que não são os nossos fundos de investimento imobiliário. Então, nesse mês eu vou investir R$400. Então, eu já tenho aqui o lançamento de R$400 investido nesse mês. E aí nós vamos para a área das despesas. Vejam que nossos investimentos eles não entram na área de despesas, eles são investimentos, então não são despesas. Na área de despesas, nós temos aquelas despesas fixas e despesas variáveis. E temos ainda despesas extras que podem acontecer no decorrer da nossa jornada ali desse mês. Então vamos supor que de despesas fixas, nós possuímos aí o nosso aluguel, não temos casa própria, né? Pagamos aluguel, então vamos supor que eu pague aí R$1.000 de aluguel mensais, tenho aí uma taxa de condomínio de R$100, da onde eu moro, tenho aí uma diarista que eu pago em torno de R$100 por mês para ela vir uma vez na semana, uma vez durante o mês, enfim, a gente vai se adaptar à realidade de vocês. Cada um coloquem aí a realidade de cada um. E temos ainda uma prestação de carro, possuímos um carro aí financiado, então gastamos aí mais R$400 com uma prestação de carro, vamos fazer esse lançamento. Todos esses lançamentos eles vão ser somados aqui ao final. Então, já temos aí uma soma de R$1.600 de despesas fixas. Temos um plano de saúde que nos cobra aí mais R$200 mensais, um seguro de carro de mais R$100 por mês e não temos colégio, mas vamos dizer que pagamos aí uma faculdade de mais R$500. Então, notem, já temos aqui R$2.400 de despesas fixas. Então essas despesas são aquelas despesas que dificilmente a gente vai conseguir diminuir. Então são despesas que elas têm que caber no nosso orçamento e nós, infelizmente, não vamos ter uma facilidade muito grande para diminuí-las. Por quê? Porque elas já são fixas. O aluguel
dificilmente a gente vai conseguir negociar para que o aluguel seja baixado. Uma prestação de carro, dificilmente a gente vai conseguir que ela seja diminuída. Então, são valores que realmente eles já estão no pacote ali do nosso orçamento. Não tem como a gente trabalhar muito em cima disso. Impostos como IPTU e IPVA, vocês podem analisar de que forma fica mais fácil de lançar na planilha. Podem lançar no mês realmente efetivo do pagamento, ou podem também, no caso, diluir esse valor durante todos os meses, de forma que vocês vão gerando aí uma poupancinha para pagar esse valor de IPTU ou de IPVA no mês condizente. Geralmente IPVA e IPTU são cobrados aí nos primeiros meses do ano, então aí fica a critério dos senhores do lançamento. Eu vou colocar aqui como se fosse um valor mensal de R$100, para que a gente tenha uma estimativa de quanto a gente vai pagar de IPTU e IPVA no decorrer do ano, certo? Finalizamos então despesas fixas, um total de R$2.600. Agora nós vamos para as nossas despesas variáveis. E o que são as despesas variáveis? As despesas variáveis são aquelas despesas que a gente pode trabalhar em cima de maneira que a gente consiga diminuir ela um pouco, né? Por mais que algumas sejam praticamente constante o valor, nós temos condições sim de diminuir esse valor e conseguir guardar um pouquinho mais de dinheiro. Então temos despesa com energia, né, luz, vamos supor aí que a gente gaste R$200 de energia, mais R$30 com água, telefone celular, mais um plano aí de R$60, temos aí um gasto de internet com mais, vamos supor aí R$80, e temos aí uma mensalidade de TV, um Netflix, alguma coisa nesse sentido que a gente pague aí R$40 por mês. Então todas essas despesas variáveis são situações que a gente pode, em determinados casos, né, cortar ou até mesmo tentar diminuir, né? Energia elétrica, se a gente conseguir economizar, a gente vai diminuir. O gasto com água, com telefonia celular também. Então a mensalidade de um streaming, né, de um Netflix, a gente pode cancelar e não ter esse gasto durante aquele mês. Então tudo isso são gastos que a gente pode sim diminuir. Vou colocar aqui também a questão do combustível, vamos dizer que gaste aí R$300 de combustível por mês, né? Então são despesas que a gente ainda consegue diminuir. Mercado em torno de R$400, e assim nós vamos preenchendo toda a nossa planilha dos gastos variáveis. Cabeleireiro ali vamos colocar então mais uns R$30 por mês, e para quem vai para academia, frequenta algum clube aí, em torno de R$200 de academia, correto? Então tivemos aí um gasto de R$1.340 por mês de despesas variáveis. Então esse valor a gente consegue, com um pouquinho de esforço, diminuir também. Então vamos mantê-lo assim por enquanto. Despesas extras, então, são despesas o quê? Despesas que podem acontecer no decorrer do mês, mas que a gente não tem como prever. Então precisamos ir no médico, precisamos ir no dentista, fazer uso do hospital, tivemos algum problema com o carro, com a educação, material, enfim. Então são despesas aí que ocasionalmente acontecem e a gente não tem como prever. Então vamos supor aí que precisou ir no dentista, gastou aí mais uns R$100, tá? Então essas despesas a gente tem que estar preparado, tá? Precisamos realmente estar preparado para essas despesas. E temos também as nossas despesas adicionais. Que são isso? São aquelas despesas que a gente não precisa, né, realmente acontecer todo mês e a gente pode cortá-la como um todo. Então, por exemplo, temos aqui viagem, cinema, restaurante, locadoras de DVD que a gente praticamente nem usa, né? A gente pode trocar aqui, colocar uma outra despesa que porventura aconteça. Então, a gente tem essa facilidade de trabalhar a planilha dessa forma. Então, vamos dizer que a gente gaste aí R$80 por mês com cinemas ou teatro. São despesas que a gente tem mensalmente, mas que a gente poderia cortar facilmente sem ter maiores prejuízos. Com roupa também, se eu gastar R$100 por mês com roupa, não necessariamente eu sou obrigado a gastar esse dinheiro, mas é uma despesa que pode acontecer, mas também eu tenho facilidade em retirar ela do meu orçamento. Então, finalizando o preenchimento da planilha, nós vamos ter aqui um saldo no final. Então vejam, que aparece aqui a nossa receita de R$6.000, os nossos investimentos, que nós colocamos aí R$400 para investimento,
tivemos uma despesa fixa de R$ 2.600, uma despesa variável de R$ 1.340, despesas extras de R$ 100 e despesas adicionais de R$ 180. Então essa é a realidade de uma pessoa ali que recebe em torno de R$ 6.000 por mês, né? É lógico, essas despesas elas vão variar de caso a caso. Aqui nós estamos preenchendo de maneira hipotética, com valores hipotéticos, o aluguel pode ser um pouco maior, com o mercado pode se gastar um pouco mais, podemos não gastar com cinema, podemos ter um carro próprio que nós não vamos gastar com prestação do carro. Então isso tudo a gente vai preencher da maneira que mais se adeque a cada um de vocês. Tá? Aqui no final, então, nós tivemos aí um saldo ainda de R$ 1.380. Então vejam, realizando investimentos, realizando todas as despesas, ainda sobrou um valor. Dificilmente, na nossa realidade, esse valor sobraria, né? Por isso eu disse que nós estamos preenchendo de maneira hipotética, então os valores aqui eles podem realmente variar e é o que vocês precisam fazer, preencher conforme a realidade de vocês. Tendo esse primeiro raio-x, vocês vão fazer a mesma coisa para os outros meses. Então, todos os meses vocês vão ter aí o raio-x do orçamento de vocês. E isso é muito importante para que vocês saibam o quanto vocês estão conseguindo economizar e o quanto vocês estão conseguindo investir naquele mês. Tá? Então, façam agora essa atividade prática, a planilha vai estar disponível para vocês. Trabalhem em cima dessa planilha com valores reais e vejam, se por um acaso chegar no final aqui da planilha e vocês verem que estão com valores negativos, então precisam analisar realmente os gastos e começar a cortar o que não é necessário, para que não cheguem no final do mês com valores negativos. E caso cheguem ao final do mês com valores positivos, verifiquem o quanto desse valor ainda que sobrou em conta que vocês podem investir. E é em cima desse valor que a gente vai trabalhar melhor na nossa fase de investimentos.